ela estuda por lá. Acaba que ali vira parte significativa da vida daquela pessoa. Portanto, é muito fundamental que a educação midiática entre nessa seara que são as mídias digitais. Tudo bem? Então, a primeira pergunta foi essa. A provocação foi: nós temos uma rede ou temos uma mídia? A resposta já foi dada pelos que estudam que nós temos, na verdade, uma mídia. E aí, o algoritmo, que é essa palavrinha que parece feia, mas é uma palavra essencial para a gente entender, dentro das mídias, no caso Instagram, no caso TikTok, você falou bem, Lucas, dizendo assim, são coisas diferentes, e são mesmo. Cada um tem uma inteligência artificial diferente, que tem uma intenção diferente, até porque um formato é de vídeo, outro formato é de imagem, outro formato mescla um pouco imagem e texto. A gente que é da linguística, né? Nós trabalhamos lá na universidade, no setor de linguística aplicada. Então, a gente sabe que essas mídias, essas linguagens, elas se misturam, né? Linguagem de imagem, imagem estática, imagem em movimento. Muito bem. Então, quando o algoritmo ele tem uma função, é isso que eu fiz, a pergunta foi essa, ele tem uma função. Qual é a função? Quando o programador cria um algoritmo para aquela inteligência artificial, o que ele quer? Qual é o pedido que ele faz ali com relação aos usuários? E o termo é esse, gente, usuário. E a gente pode problematizar que outros tipos de usuários nós temos, né? Mas o termo é esse. Então, quando a gente faz o pedido, né? O programador, o que ele pede para aquele algoritmo em função, qual é a tarefa, para ser mais precisa, né? Qual é a tarefa que ele pede para o algoritmo? Faça o quê? Vocês têm ideia? O que o programador pede para o algoritmo fazer na inteligência artificial? Vocês têm ideia? Não. Não tem ideia? Nem um pouco. Nem um pouco? E o engraçado é que até você entrando no, tipo, ChatGPT, que hoje é a IA mais famosa que a gente tem. Salvo na China. Que lá não é nem um pouco famoso, mas tudo bem. A pergunta que fica lá na barra de pesquisa é: o que você quer fazer? Então, muito legal. Essa pergunta chama prompt. Depois a gente vai explicar. Pronto. Os prompts, existe São até os um comandos. estudo de letramento de prompt. A gente faz esse comando. Mas, volta para a mídia, que a gente chega já. Em outro momento, a gente pode até colocar como pauta o ChatGPT aqui, que é muito interessante a gente conversar sobre ele. Também é outra possibilidade de educação de episódios para a gente conversar sobre o que está acontecendo, sobretudo nas escolas e nas universidades, né? Mas o que é que o programador fala, escreve? Na verdade, os algoritmos não são escritos, né? É uma sequência de 0 e 1. Como é que ele faz a programação? Ele pede para o algoritmo deixar nós, usuários, e eu digo nós porque eu também tenho rede social, mídias sociais, ele pede para faça com que essa pessoa fique cada vez mais tempo aqui. Esse é o pedido. E o algoritmo e a inteligência artificial vão tentar cumprir essa tarefa. Foi dada uma tarefa para ele, deixar o Davi, o Lucas, mais tempo possível ali na rede. Não deixa ele sair da rede. Por quê? Quanto mais tempo eu fico, mais ele minera meus dados, mais ele sabe de mim, mais ele me entrega conteúdo extremamente hiper individualizado para você. Você acha que ele tá... Nossa, ele sabe tanto de mim. Ele sabe de... Então, quanto mais eu delego para um algoritmo de inteligência artificial dizer para mim o que eu quero ver, isso menos autonomia causa em mim. Ou seja, eu não tenho uma autonomia de escolha ali dentro. Sim. E isso é muito complicado. Tem que falar sobre autonomia de escolha. Então, vamos supor que eu seja de um grupo de pensamento filosófico diferente do seu, do Davi. E aí, quando eu me deparar com alguma informação, algum conteúdo que seja algo que eu não acredito, que eu não concordo, o que é que eu faço? Não quero ver. O algoritmo captura essa informação. É um rastro que eu deixo. Então, ele entendeu que a Débora não gostou daquela notícia. Não curtiu, não gostou. Então, o que é que ele entende? Não vou dar mais aquela notícia. O que acontece? Eu fico cada vez mais recebendo só aquilo que me interessa. E eu cada vez menos vejo o contraditório. Ou seja, cada vez menos eu vejo notícias, informações e conteúdos que não fazem parte daquela minha bolha a qual eu pertenço. Isso, gente, vocês acham que isso é interessante? Nem um pouco. Inclusive, estava acompanhando, né, que o meu Instagram é a minha dose de alienação diária. Eu preciso, né?
A gente... Dopamina, né? Que o pessoal diz que é dopamina diária. O menu dopamina, né? Tá bem alto. Exatamente. A gente precisa um pouquinho... Não, mas eu ainda me dou a colher de chá. Não, eu estudo bastante, trabalho e tal. Eu vou me permitir. E nesse meio da gente ver um Reels, um meme, uma coisa, sempre tem alguma coisa ali interessante. E essa coisa interessante que apareceu foi uma proposta de debate que eu achei muito interessante mesmo, que era um post falando a seguinte frase. Falando não, era um print de Twitter, o atual X, né? Que lá, tava lá. O problema do Brasil é que ele se digitalizou primeiro Pra depois se letrar. Um país que não é alfabetizado, mas se digitalizou, né? Exatamente. E embaixo uma foto da Virgínia na CPI das bets. Você viu, Lucas, esse... Eu ia puxar o assunto, mas... Pronto, vamos puxar o assunto. Mas... Não sabia muito bem se ainda era o momento. Mas no início você falou a respeito da imagem no midiático. Sim. E atualmente, acho que não tem outra coisa que não seja isso. Virgínia e a CPI das bets. Vou falar minha visão enquanto profissional do marketing, que foi o que eu abordei no meu perfil. Fiz um vídeo falando sobre, mas voltado para o marketing pessoal, para o marketing de imagem, e pro julgamento de imagem que ela recebeu. Sabemos, é claro, que não foi uma jogada. Tava assim, fui. Sim, claro. Virgínia hoje é um dos maiores nomes no meio digital no Brasil. E é muito provável que ela tenha uma equipe de marketing, de relacionamentos e até de construção de imagem para usar o que se popularizou no Brasil como limpar a imagem. Sim. Se ela chega num cenário de grande impacto de distribuição, como era a audiência da CPI, obviamente ela sabia que o nome dela ia para os trend topics do Twitter, do X, enfim. Então ela constrói a imagem da boa moça. Da mãe, dona de casa, que estava nos seus afazeres. E que ela foi tirada desse cenário para falar de um assunto X. Certo. E ela tinha plena consciência do impacto que isso iria gerar. Mas será se ela tinha consciência de que em meio a tudo isso que o brasileiro vem consumindo, vem vendo ao longo do tempo, será se ela tinha consciência de que nem todo mundo ia comprar essa imagem dela? Então, eu vou voltar para a pergunta inicial. Por exemplo, vocês falaram da questão da Virgínia. E aí é muito interessante, porque eu estava justamente falando se vocês percebiam que vocês estavam recebendo sempre assuntos e conteúdos. Eu vou falar de conteúdo, não vou falar de informação, gente. Aqui a gente vai aprender que o que a gente recebe nas mídias, muitas vezes é um conteúdo, não é uma informação. Porque em outro momento a gente vai falar sobre desinformação. Mas para começo de conversa, por exemplo, vamos pegar essa fala que vocês disseram da Virgínia. Eu não a conheço muito pouco. Minha bolha discursiva das minhas redes me traz pouquíssima informação sobre ela, que me traz. O que aconteceu? Como ela foi para um espaço da CPI no Congresso, a minha bolha fala sobre a CPI do Congresso. Então eu recebi. Então ela conseguiu, você falou algo, Lucas, interessante, ela sabia de onde ela estava, então ela conseguiu fazer uma coisa que muitos campos não conseguem, sobretudo o campo da educação, furar a bolha. Por quê? Porque ela foi para um espaço, isso que eu estou contando para vocês, né? Eu não recebo nenhum tipo de conteúdo dessa moça. Porém, como ela estava num espaço que me interessa, essa moça foi bater na minha feed. O que significa? Que eu acabei vendo um conteúdo, uma moça, né, de midiática, que não estava registrado no meu feed em função dela ter furado a bolha. E a pergunta é, nós,
Como é que a gente consegue falar de educação e furar essas bolhas? Por exemplo, essa moça deve ter quantos milhões de